Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa segunda videoaula sobre a dinâmica da matéria orgânica e biota do solo, falar um pouco sobre as relações CN e também como os micro-organismos eles atuam na imobilização e mineralização da matéria orgânica do solo. Acompanhe. Vamos entender mais sobre essa relação CN. Então, quando uma relação CN ela é baixa, isso significa que há uma carência de carbono e excesso de nitrogênio. Quer dizer o quê? Que tem pouco carbono na compostagem e muito nitrogênio. Então, o nitrogênio ele poderá ser perdido como amoníaco e pode causar aquele mau cheiro, né? Aqueles odores desagradáveis e prejudicando a qualidade do composto. Então, ele pode se decompor muito rápido e ficar aquele cheiro de amoníaco e não ter um composto adequado para você adubar suas plantas. Você pode acabar queimando as plantas se colocar muito nitrogênio nessa compostagem, nessa pilha. Então, quais são as alternativas para a gente melhorar esse composto quando tem muito nitrogênio? A gente tem que colocar o quê? Carbono, porque tem carência de carbono. Então, você tem que aplicar mais carbono. E quais são, então, os componentes que têm carbono, os materiais? Palha, capim picado, então você pode pegar palha e capim picado e colocar aqui, como por exemplo, na composteira. Serragem não invernizada, contém muito carbono, usa mais ou menos uma proporção de 1:1. Casca de árvores, fenos, você está aplicando então carbono para diminuir essa quantidade de nitrogênio e melhorar o seu composto. Papel sem tinta ou químicos, podas de jardim, folhas e galhos de árvores. Então, isso aqui tudo você pode melhorar e deixar com que o seu composto fique com a relação mais ou menos de 30:1. E quando é ao contrário, pessoal, quando o seu composto está com a relação CN alta, como é que a gente faz? Quer dizer o quê? Que significa que há pouco nitrogênio e excesso de carbono, é ao contrário daquele slide anterior. Quando a relação CN é alta, tem pouco nitrogênio e muito carbono. Então, a gente tem que fazer o quê? Aumentar o carbono? Não, né, gente? Porque já tem excesso de carbono. Aumenta o nitrogênio. E aí, a gente vai ver os materiais que têm mais nitrogênio. Então, a falta de nitrogênio irá alimentar o crescimento microbiano e o carbono não será todo degradado. Isso fará com que a temperatura não aumente, porque assim, quando a gente vai fazer a compostagem, eu vou falar tem uma aula só de compostagem, tá, gente? Mas adiantando aqui, quando a gente vai fazer a compostagem, nos primeiros dias, o composto, se você colocar a mão assim, uma barra de ferro, tem que ter que tomar cuidado, né? Se você colocar a mão, você se queima. Chega a sair fumaça de tanta temperatura alta. Mas aquela temperatura tem que estar alta mesmo para que os micro-organismos possam decompor aquele material e fornecer nutrientes para a planta, quando você for adubar. Se esse não tem uma quantidade de nitrogênio adequada nesse composto, a temperatura ela não vai aumentar e não vai sofrer esse processo de decomposição. Então, vai demorar muito tempo para que aquele composto seja decomposto e aí não vai ter um composto bom para você adubar suas plantas. Então, gente, o processo levará muito mais tempo e o produto final apresentará baixos teores de matéria orgânica. No caso, então, baixos teores de nutrientes. Quais são as alternativas para a gente fazer com que esse nitrogênio aumente? Restos de comida, lembrando que não é bom colocar resto de comida crua, assim, carne crua. E também muita casca de laranja. Se você colocar muito ácido, muita casca de laranja, frutas muito ácidas no composto, vai deixar o solo ácido e aí vai ter problema, né? Restos de vegetais crus, ervas, borras de café, folhas e sacos de chá, solo ou composto também, fornece nitrogênio, folhas e restos de relva cortada e flores. Tudo isso, além também de leguminosas, né? Que tem uma alta quantidade de nitrogênio. Esterco também, eles fornecem uma maior quantidade de nitrogênio. Tudo isso vai melhorar a relação CN para que ela fique mais ou menos de 30 partes de carbono para 1 de nitrogênio. Só para vocês terem uma ideia sobre o material e a relação carbono-nitrogênio, se vocês pegarem esterco de galinha para colocar na sua composteira,
ela vai te dar 10:1, uma relação. Então, ela tem uma boa quantidade de nitrogênio, né? 10 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Já se você for pegar palhas de milho e serragem de madeira, tem muito carbono, muito carbono. Então, por exemplo, aqui a serragem de madeira tem 865 para 1. Então, vai ficar faltando, se você colocar muita serra de madeira, vai ficar faltando nitrogênio. E vai ocorrer aquele problema de quê? Se falta nitrogênio, demora demais para se decompor. E aí, não aumenta a temperatura, não vai ter um composto bom. Mas lembrando que se tiver nitrogênio demais, se você colocar, por exemplo, muito feijão de porco, feijão guandu, que são leguminosas, ricas em nitrogênio, e muito esterco, só colocando muitas pilhas de camadas de esterco e de leguminosas, você vai ter uma grande quantidade de nitrogênio no seu composto e vai ter aquele mau cheiro e não vai também ser um bom composto. Então tá aqui, ó, por exemplo, borra de café 25:1 é rico em nitrogênio. Esses que são aqui acima de 70, 60 já são compostos que têm maior quantidade de carbono. Quais são os fatores que contribuem para as perdas de matéria orgânica do solo? Então, o clima, no caso, a matéria orgânica, ela decompõe-se mais rapidamente quando as temperaturas são elevadas, liberando mais depressa os nutrientes para as plantas. Então, quando o clima é muito quente, essa matéria orgânica ela se decompõe muito rápido e é perdida muito rápido. Então, por isso é que os solos do clima quente contêm menos matéria orgânica que aqueles do clima mais frio, porque perde muito rápido, a decomposição é muito rápida, entendeu? Textura do solo. Os solos com textura fina contêm mais matéria orgânica. Vamos lá. Textura fina. São solos arenosos ou argilosos? Argilosos, né? É uma textura mais fina. Quando você fala de textura grossa, é a areia. Lembra lá da areia da praia, quando você pega os granulozinhos da areia da praia, ela é uma textura mais grossa. Já os solos argilosos têm uma textura mais fina, que contém mais matéria orgânica, porque eles têm uma melhor retenção de água e de nutrientes, como eu já falei, fornecendo condições ideais para o desenvolvimento das plantas. Então, se a textura é muito arenosa, como aqui no Piauí, em muitos solos do Nordeste, tem também perda de matéria orgânica do solo. Então, a gente tem que adicionar essa matéria orgânica. Drenagem. Nos solos úmidos, por apresentarem menos oxigênio, dificulta a decomposição da matéria orgânica que vai se acumulando. Então, quando o solo ele é muito úmido, aquele tipo de brejeiro, né? Dificulta essa entrada de oxigênio e vai também dificultar a decomposição dessa matéria orgânica. A mobilização do solo. O solo, quando você revolve demais, tem problema, não pode revolver muito o solo, porque o solo mistura o oxigênio do solo, aumentando a temperatura média e acelerando a decomposição da matéria orgânica. A remoção das camadas superficiais e de humus pela ação da erosão provoca a perda da matéria orgânica. Então, se você mobiliza o solo demais nas camadas mais acima, aquelas mais superficiais, você vai perdendo aquela matéria orgânica que está em cima, né? Que vai caindo as folhas e havendo essa decomposição. Se você tira essa camada, essa vegetação que está superficial no solo, você perde matéria orgânica. E a vegetação também, né? A vegetação, no caso, as raízes das plantas são as grandes formadoras de matéria orgânica do solo, pois se decompõem a profundidades maiores. Então, você tem que ter também uma vegetação para conseguir segurar essa matéria orgânica. Tá ok, gente? Vamos entender um pouquinho como que os micro-organismos atuam na decomposição, na imobilização e mineralização da matéria orgânica. Então, imobilização. O que é imobilização? É o processo onde uma substância inorgânica é convertida em uma substância orgânica. Já a mineralização é o processo onde uma substância orgânica é convertida em uma substância inorgânica. No caso, na mineralização, quando há essa conversão para uma substância inorgânica, as plantas elas conseguem absorver os nutrientes. Isso aqui é feito pelos micro-organismos. Então, essa decomposição é feita por micro-organismos heterotróficos, quer dizer o quê? Que eles não produzem o seu próprio alimento, né, como as plantas. Então, eles são
micro-organismos heterotróficos, eles têm que se alimentar de alguma outra coisa, eles não produzem seu próprio alimento. Então, parte dos compostos simples e da energia liberada são utilizados para o seu próprio metabolismo, no caso do micro-organismo, e para a sua reprodução, a qual provoca um aumento da biomassa no solo, imobilizando parte dos nutrientes que estavam contidos nos resíduos. Esse aumento da biomassa representa uma imobilização temporária dos nutrientes que agora fazem parte dos tecidos microbianos. Então, os micro-organismos eles vão se alimentando daquele material que está ali, do material orgânico, por exemplo, da compostagem, e eles vão se alimentando e vão formando uma biomassa maior, vão aumentando de tamanho e vão imobilizando os nutrientes que tem lá para dentro deles. É como se eles estivessem engordando, só engordando ali, só comendo, né? E aí o que que ocorre depois? Os nutrientes imobilizados podem atingir grandes quantidades, mas a biomassa ela é reciclada mais rapidamente que os tecidos mortos e o retorno de nutrientes à sua forma solúvel, disponível para aproveitamento pelas plantas. Isso é chamado de mineralização. Então, o micro-organismo vai lá, aumentando, engordando, só comendo, vai imobilizando todo o nutriente que contém no solo, de material orgânico para ela, e aí quando ela morre, ela se decompõe, aquele nutrientezinho que ela foi se alimentando, ela vai converter para a forma inorgânica, e aí vai conseguir fazer com que a planta ela consiga absorver aquele nutriente que antes não era disponível para a planta, porque estava na forma orgânica. Então, gente, não sei se vocês estão conseguindo entender. Imobilização é quando os micro-organismos eles conseguem imobilizar esses nutrientes que não eram disponíveis para a planta, e depois que esses micro-organismos eles fazem essa decomposição, e aí eles morrem, eles fazem, no caso, a substância que não era orgânica, a substância que não era disponível para a planta, vai ficar disponível para a planta, que vai ser uma substância inorgânica. E aí a planta ela vai conseguir absorver exatamente por conta dessa atividade microbiana. Por isso a importância desses micro-organismos no solo, para que a gente consiga esse humus e esse adubo orgânico e consiga adubar essas plantinhas, tá? Então, como é que ocorre o declínio da matéria orgânica ao longo do tempo? A persistência conduzirá à exploração agrícola a uma situação insustentável do ponto de vista econômico e ambiental. Então, quando você tem um sistema de manejo de solo inadequado, por exemplo, monocultivo, planta milho o tempo todo, por 10 anos, 30 anos, só milho, está acabando com o solo e está diminuindo a matéria orgânica ao longo do tempo. E, consequentemente, você também está fazendo com que o solo tenha uma baixa fertilidade, porque está sempre fazendo aquele sistema de manejo. O excesso de revolvimento do solo, então, se você utiliza muitas máquinas, muita aração profunda, você vai acabando com o solo, a oxigenação e também diminuindo essa superfície, essa matéria orgânica que tem na superfície, nas camadas mais superficiais do solo. Excesso de revolvimento, como eu já disse, a baixa produção de resíduos. Então, se você colhe a sua planta, sei lá, plantou feijão, e aí colheu tudo e não deixou no solo, né? Então, quando você deixa essa baixa produção de resíduos no solo, no caso chamado plantio direto, quando você não faz o plantio direto, também há um declínio da matéria orgânica do solo. E a erosão acelerada, né? Então, quando esse solo ele é nu, você não tem vegetação, não coloca a palhada em cima, não protege o solo, também vai haver um declínio da matéria orgânica. E se tem um declínio da matéria orgânica no solo, a fertilidade, consequentemente, desse solo vai ser diminuída. Como também todos aqueles componentes que eu falei, né? Diminuição da permeabilidade do solo, diminuição da CTC, da quantidade de nutrientes, e entre outros. Finalizamos nosso assunto de matéria orgânica e biota do solo, e a gente se vê então na próxima semana falando mais um pouco sobre adubação orgânica.
Bons estudos a todos e até mais. Se cuidem.